Olá, irmãos, boa noite, paz seja convosco. Estamos dando início então ao nosso culto nesta noite, uma sexta-feira maravilhosa, onde Deus estará nos abençoando. Eu creio que você está juntamente comigo nesta jornada, apesar de estarmos nos nossos lares, nas nossas famílias, nós não estamos aprisionados, nós podemos adorar o nosso Deus, o Deus eterno que vive para sempre. A Ele seja sempre o nosso louvor e a nossa adoração. Convido você a fazer um momento de oração agora, para esquecer aí as aflições da vida, e nós podemos entrar então na presença do nosso Deus, mais uma vez em adoração e louvor a Ele. Querido Deus, te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento, Pai querido, tirar de nós toda a ansiedade, tirar de nós toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai querido, trazer sobre nossas vidas o refrigério, Pai, que a partir de agora, Senhor, no nome de Jesus, nós possamos estar inteiramente voltados, Senhor, à Tua palavra, à Tua voz, e sermos abençoados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo assuma o controle das nossas vidas, Pai, e que a partir de agora a presença e a glória do Senhor encha os corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, é uma alegria nós podemos estar mais uma vez na presença do nosso Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós estamos passando por um momento aí de reflexão, né? Um momento em que nós estamos espiritualmente sendo melhorados, nós estamos sendo reinventados por Deus, né? Uma igreja mais atenciosa, uma igreja mais voltada para o reino de Deus, para as coisas de Deus. É tempo de meditar, é tempo de pensar, é tempo de colocar a casa em ordem, é tempo de nós nos consertarmos com Deus. Muitas vezes nós fizemos votos e nos aliançamos com o nosso Deus, e passando-se um tempo, as lutas, as pelejas da vida, nos distanciaram de uma certa forma desta aliança com Deus. Nós nos esquecemos dos votos que fizemos com o nosso Deus, de servi-lo, de estar na tua presença. Muitas vezes nós dizemos assim, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas na verdade nós voltamos atrás e tentamos conduzir a nossa vida. Então queremos nesta hora refletir sobre isso também. É tempo de realiançar-se com Deus, né? É um novo tempo na nossa vida, uma boa reflexão e voltar atrás, se arrepender, voltar ao Senhor e o nosso coração por inteiro e adorar a Deus de um modo diferente. Depois desses dias de reflexão, desse momento de quarentena, desse momento de aflição, em que o mundo está sendo aí açoitado, que nós possamos se levantar uma igreja diferente, uma igreja que passa a valorizar verdadeiramente a Deus e a sua verdade, que possamos deixar de ser aquela igreja fria, aquela igreja distante, aquela igreja que está ali, parece que Deus não está monitorando, uma igreja que está ali a sua própria vontade, a sua própria força, o seu próprio querer. Não, nós temos que entender que Deus está sob o controle das nossas vidas e que Deus está nos monitorando 24 horas por dia. Somos de Deus, Deus nos criou, nos fez, então Deus nos ama e Deus nos quer na sua presença. Por isso devemos nos voltar avivados para a presença de Deus, trazendo aí o nosso coração por inteiro, para que Deus possa habitar verdadeiramente nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, em nome de Jesus. É uma mensagem que eu quero deixar para o teu coração. E amados, a partir daí então vamos entrar na palavra de Deus, vamos falar a respeito de algumas coisas. Eu não quero me prolongar, mas eu quero passar uma mensagem clara e objetiva, sendo exemplificada na vida de Jeremias. Jeremias é uma pessoa, um profeta de Deus, um grande homem de Deus, que por muito tempo Deus usou a vida de Jeremias para levar a palavra, para levar ali da parte de Deus a mensagem clara e objetiva para o seu povo. Deus em todo o tempo, então nós sabemos, sempre levantou homens e mulheres, profetas de Deus e profetisas, para que pudesse falar com o seu povo e de uma maneira por excelência, da parte de Deus, levar uma mensagem de conforto, de consolo, ou seja, levar ali
uma opção de fuga, de saída, para que que o povo de Deus pudesse viver tempos de refrigério. E então Jeremias, ele foi um homem que Deus já escolheu. A palavra de Deus diz em Jeremias 1 que ele foi escolhido lá do ventre de sua mãe. Deus já tinha um propósito, Deus já estava preparando ele para isso. Então Jeremias nasceu, Jeremias viveu ali um período juntamente com seu pai, sendo educado para uma missão santa, para um cargo santo, para que ele pudesse exercer então esse sacerdócio. E Deus o levantou como um profeta, e Jeremias foi um profeta poderoso, e ele profetizou em meio de caos, em meio de momentos difíceis, em meio de momentos de dificuldade do povo de Deus, e lá estava o profeta, o homem de Deus, a boca de Deus no meio do povo, levando ali a palavra e as revelações de Deus. Então eu quero ler com você o versículo de Jeremias capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que és que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então Deus estava ali passando uma das primeiras visões, a primeira visão para Jeremias, para que o profeta pudesse desvendar então alguma coisa que Deus queria mostrar mais adiante para ele e também para o seu povo, a nação. Então Deus estava falando através do profeta acerca disso, e Deus deu a visão para ele acerca do ramo de uma amendoeira. A gente observa essa amendoeira, nós aqui é mais difícil, nós temos uma noção clara a respeito dessa planta, mas nessa região de Jeremias era uma coisa bastante comum. Então Deus mostra para ele algo comum, algo que provavelmente todos os dias as pessoas viam esta planta, esta árvore, e o comportamento desta árvore em relação às estações do ano. E a amendoeira, ela traz uma curiosidade com ela, porque ela é uma planta que, ao despertar a primavera, ela é a primeira planta a florescer. Ela é a primeira planta que brota e flora. Então ela é tida assim como se fosse algo que estava numa expectativa de aquela estação que estava sendo vivida passar e a outra chegasse. Ela estava ali, ela passa esta mensagem, né? E amendoeira é uma palavra que o significado dela significa vigilante, amendoeira, no original dessa palavra. Então nós podemos ver que Deus estava passando algo para Jeremias a partir dali, não apenas para ele como profeta, mas também para o seu povo. Ele estava sendo incumbido por Deus de levar a mensagem aos corações. Então Deus fala para ele a respeito disso. O que a gente pode entender nesse versículo, que Deus estava dizendo para Jeremias, duas coisas específicas e profundas. Uma, Deus estava despertando nele a clareza no seu coração de que Deus estaria revelando coisas ao Jeremias, profeta, e que ele então deveria se manter vigilante quanto aos sinais da parte de Deus e à voz de Deus do que Deus diria a ele, porque era de suma importância ele passasse ao povo com toda a clareza e por inteiro aquilo que Deus estava revelando ao seu coração. Então Deus estava pedindo para Jeremias ali neste momento, através da sua palavra, que ele fosse vigilante quanto a isto, aos cumprimentos da parte de Deus. E a segunda coisa, Deus estava dizendo assim: eu sou o exemplo, porque Deus está dizendo, eu sou vigilante, eu vigio sobre a minha palavra, eu velo sobre a minha palavra, para que a minha palavra se cumpra. Eu
velo sobre a minha palavra para fazer cumpri-la. Então Deus está dizendo que ele não apenas estava falando coisas, mas que Deus estava cuidando para que estas coisas fossem exatamente cumprindo-se no determinado tempo de Deus. Então Deus estava falando a respeito disso. Amado, Jeremias, ele era um profeta chamado por Deus, não temos dúvida disso. Deus diz na sua palavra que Deus do ventre da sua mãe, ele já o havia separado. Pois bem, profeta era uma das funções dele. A outra das funções dele é que ele era uma pessoa que atuava sendo membro do sacerdócio levítico nesta época. E também Jeremias, ele foi, como profeta, ele atuou 40 anos. 40 anos, Deus levantou ele para ser testemunha da verdade e da justiça. Então o mundo estava caminhando para o caos. O povo estava se autodestruindo moralmente, espiritualmente, e estavam esquecendo-se de servir a Deus. Havia culto naquele tempo, mas não era um culto a Deus. Então Deus estava aí levando um profeta com uma palavra específica para este povo. E este profeta então tinha uma responsabilidade muito grande em fazer com que cumprisse o que ele estava falando da parte de Deus, entregando a mensagem por inteira e por completa. E para que isso aconteça, amados, ele precisava viver isso. Então, como eu sempre digo, nós podemos pregar aquilo que nós vivemos. Se nós não vivemos, não há como pregar. Não tem como pregar aquilo que eu não vivo, porque eu devo pregar as experiências, eu devo pregar aquilo que eu experimentei. Então Jeremias estava experimentando de Deus e estava levando adiante aquela mensagem. Deus então pedia para Jeremias que ele anunciasse a verdade e a justiça. Num tempo, amados, em que a apostasia estava tomando conta do coração do povo de Deus. Havia uma apostasia tremenda nesta época, e o profeta estava ali para ser exemplo em meio a esta apostasia. Ele tinha que ser exemplo na vida, no modo de viver, no seu comportamento como pessoa. Ele tinha que ter o seu caráter de pessoa, de uma índole que ninguém pudesse questioná-lo, e ele tinha que também ser um verdadeiro adorador que adorava somente ao Deus vivo e verdadeiro. Então ele estava com este encaminhamento da parte de Deus, para que ele pudesse levar adiante a mensagem de Deus. Ele só poderia levar a mensagem de Deus ao povo se sua vida testemunhasse do que ele dizia. Se o seu caráter não ferisse as coisas que ele estava falando. E que o povo pudesse ver nele um verdadeiro adorador e que nunca negasse a Deus como Senhor da sua vida. Então ele estava debaixo desses princípios dados por Deus para que ele vivesse na presença de Deus. E ele deveria anunciar coisas profundas. Ele deveria anunciar coisas que estavam por vir ainda. Então só um vigilante, só alguém que estava vigiando e orando e vigiando, eu quero que você entenda isso, coloca no seu coração, somente aquele que estava vigiando e orando e vigiando, tinha condições de anunciar os próximos passos de Deus. Deus estava entregando na boca do profeta Jeremias uma palavra de um futuro próximo e uma palavra poderosa, e tão certo como Deus vive, ela se cumpriria. Então Jeremias tinha que levar esta palavra.
A primeira coisa, ele tinha que anunciar a queda da casa de Davi. Amados, coisa terrível, mas era a verdade que Deus estava ali para executar juízo. Segunda coisa, a destruição do templo de Salomão. Tudo estava para acontecer. E sendo ele torturado, ele deveria falar contra o pecado. Mesmo torturado, mesmo nas aflições, nas lutas, não deveria deixar de combater o pecado. Por quê, amados? Porque o pecado mata a alma e envenena a alma e destrói a alma. Então o pecado precisa ser combatido. Talvez você fale assim: pastor, mas como vai combater a alma, o pecado? Eu digo para você, nós estamos passando por um momento de um vírus que está corroendo a humanidade. Está corroendo financeiramente, está corroendo a saúde, está corroendo a parte emocional, está corroendo, está destruindo. E como se combate? Se estudando e se elaborando com convicção, com certeza em todos os pontos, para construir ali uma vacina, um antídoto que venha combatê-lo. E eu digo para você, a vacina contra o pecado é a palavra de Deus implantada aos corações, estudada, crida, aplicada, para que haja uma reversão de valores. Precisamos de uma conversão, trocar os valores morais, espirituais e trazer tudo isso para dentro da palavra de Deus, que é o antídoto, que vai combater o pecado na vida do ser humano. Se nós não cremos na palavra, nós não cremos no Salvador, nós não cremos naquilo que Deus está determinando para as nossas vidas, então somos consumidos pelo pecado. E o antídoto é Cristo. Amém? Então veja bem, a exortação dele deveria se dar em cima do pecado, combater o pecado. Ele devia exortar as pessoas ao arrependimento. Só que a palavra que Deus dava a Jeremias, amados, eu chamo atenção para isso. Ele pregava com autoridade, ele pregava outorgado por Deus. Deus lhe dava a palavra para levar ao povo, mas a palavra de Deus estava sendo anunciada aos ouvidos surdos. O povo não dava atenção às profecias que Deus enviava para eles. Pelo contrário, tornaram-se inimigos dele, levando ele a grandes sofrimentos. Mas ele não abandonou os cultos a Deus. Naquela época, os cultos a Deus eram muito superficiais. Também Deus estava chamando o povo para que voltassem a Ele, para o real sentimento de Deus, para que voltasse a adorar a Deus como Deus dos céus, Deus todo-poderoso, Deus dos exércitos. Então Deus queria que esse povo voltasse a adorar Ele na sua essência, o que hoje nós vemos também acontecendo nos dias de hoje. Deus quer ser adorado na sua essência. A superficialidade dos nossos corações, cultuando a Deus, não agradam a Deus. Precisamos rever algumas coisas, porque precisamos voltar para Deus. A terra está sendo açoitada, podemos ver por duas razões. Primeiro, a igreja está se distanciando da presença de Deus. Segundo, as profecias de Deus, Ele vela para que se cumpram. E Ele disse que no final de tudo haveria pestes, fomes, terremotos, guerras,
rumores de guerras. Então Deus está velando por esta palavra. E eu creio que está se cumprindo esta palavra. Como eu disse, amendoeira, no hebraico, ele tem um sentido de vigilante, por causa de ser ali também a primeira planta que floresce. Deus é vigilante. Deus não só fala, mas também faz cumprir. Então toda a promessa de Deus, para mim e para você, é real, é verdadeira. Ela vai se cumprir. Quando o inverno passar, a primavera, ela vai surgir. Aqui eu estou falando profeticamente. Quando esse tempo de aflição que estamos vivendo hoje passar, virá então a primavera, tempo de florescer. Que sejamos a verdadeira amendoeira. Deus espera isso de nós. Deus espera isso da sua igreja. Ei, eu e você somos a igreja. Esse templo é apenas o templo. Se sairmos daqui, será um salão comercial com a frase aluga-se. Mas nós somos a igreja. E hoje estamos vivendo a verdadeira igreja, porque a igreja do Deus vivo, na qual eu creio e nós pregamos isto, não se limita à placa, não se limita a doutrinas humanas e não se limita a espaço físico. A igreja de Deus, ela talvez nem seja vista, porque ela será invisível. Deus conhece os corações. Então veja bem, amados, que sejamos nós a despontar agora, quando passar então o inverno, que as amendoeiras brotem, mas brotem com tudo, trazendo a anunciação de um novo tempo, de um novo momento, de cultos diferenciados na presença de Deus, não por interesse, não porque Deus vai me dar algo, mas porque eu quero dar algo para o meu Deus, eu quero me oferecer para Ele, um culto de coração, de alma, de espírito, de entendimento, um culto por completo, voltado para Deus. Deus espera isso de nós. Eu quero concluir dizendo assim, na palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 5, eu vou ler o capítulo 24, eu vou ler o capítulo 24, 35, primeiro diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E depois nós vemos aqui, em Mateus 5,18, Jesus dizendo assim: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. O que Cristo está dizendo é o que Deus falou na boca do profeta Jeremias: eu velo para cumprir a minha palavra. Deus vela pela sua palavra. Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você seja uma bênção, e Ele vela por essa palavra. Eu digo para você: aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado em todas as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Esta é a minha mensagem para o teu coração nesta noite. Quero orar com você em nome de Jesus. Peço a tua reverência agora. Vamos orar, vamos falar com Deus e pedir a bênção e o favor de Deus para nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa estar se preparando aí para a oração. Eu peço para você agora, abre o seu coração em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, como toda sexta-feira nós intercedemos, Pai, porque nós cremos nas curas divinas, nós cremos, Pai querido, na presença gloriosa do Teu Espírito Santo, nós cremos, Pai, que o Senhor pode curar a alma que está doente, nós cremos que o Senhor pode curar os traumas, as feridas, e nós cremos, Pai querido, que o Senhor pode vivificar vidas que estão abatidas. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos nesta hora, toca, Pai querido, nas feridas,
Toca, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa que está comigo, me ouvindo e orando nesta hora, que o Senhor possa estar manifestando a cura, o milagre, a restauração na vida dessa pessoa. Quebra, meu Deus, todos os grilhões, as correntes e as cadeias e torna essa pessoa livre para servir ao Senhor com alegria. Eu repreendo toda doença, toda enfermidade no nome santo de Jesus e eu declaro vitória sobre tua vida, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero pedir também nesta hora para que me alcance aqui o caderno da oração. Nós vamos estar intercedendo por vida de pessoas que estão. Nós temos aqui o caderno da oração que nós mantemos conosco. E são pessoas que colocaram seus nomes aqui para que nós pudéssemos estar intercedendo por essas vidas, no nome de Jesus. Então, toda sexta-feira, sextas-feiras, nós estamos aqui para orar e para levar a essas vidas diante de Deus, em oração. Porque nós cremos na intercessão. A intercessão é poderosa na vida das pessoas. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Aqui, meu Deus, nesse caderno de oração, há muitas famílias, Senhor, que estão com seus nomes nesse caderno de oração, estão pedindo por oração, estão pedindo por uma intervenção divina em suas vidas. Pai, toca com teu poder agora, meu Deus, traz, Pai querido, a cura, o milagre, a restauração na vida dessas pessoas. Retira todo o mal, toda a doença, toda a enfermidade, retira toda a ansiedade, a tristeza, o pânico. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, Pai, toda a doença, meu Deus, do Covid-19 na vida dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja verdadeiro socorro, bem presente na angústia. Nós repreendemos a doença, a enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te pedimos, Pai, que o Senhor esteja animando essas pessoas, levantando essas pessoas dos seus leitos de dor, de sofrimento, curando e libertando, que eles possam testemunhar que só o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, então eu agradeço você que pôde participar juntamente conosco aí, né? Que você esteja compartilhando, curtindo e nos abençoando aí, né, nas redes sociais em nome de Jesus. Eu agradeço por você ter participado conosco, você que está aí no seu lar, na sua casa, na sua família. O meu forte abraço no nome santo de Jesus Cristo. E até o próximo culto, se Deus quiser. Fiquem com Deus.